nossa história de hoje pode parecer familiar a princípio. Vocês vão ver que ela foi um pouquinho diferente. Ela começa no Jardim do Éden com duas figuras talvez conhecidas, que é Eva e a serpente. E a serpente chega para Eva e fala: Eva, come essa maçã aqui. E Eva, muito bem instruída por Deus, vira para a serpente e fala: não vou comer não. Aí a serpente, que não tem todo o tempo do mundo, não tinha mais o que fazer, insiste: Eva, come essa maçã aqui. Você precisa ficar mais bonita para o seu homem. E Eva fala: não vou comer. Até porque eu não preciso. Eu sou a única mulher aqui. E a serpente vira e fala: é aí que você se engana. Tem outra mulher aqui. E Eva fica com aquela: não é verdade, mentira. Você não acredita? Vem comigo. E aí a serpente guia Eva até o topo de uma colina onde tinha uma caverna. E ela fala: essa mulher está sendo escondida ali dentro. Eva então entra, e ao entrar ela se depara com um poço. E ao olhar para a água desse poço, ela vê uma bela mulher. A mulher mais linda que ela já tinha visto. E ali, naquele momento, ela se assusta, pega a maçã da serpente e a devora. Deu mole, né? Deu mole. Antes da gente começar... Foi criança, foi mulher. Antes da gente começar a analisar os simbolismos dessa história e, consequentemente, a aplicação prática dela, vale a pena um disclaimer. Aqui, como em qualquer outra história que nós comentamos, nós falamos sempre de simbolismos, nós falamos de alegorias. Nós não estamos falando da literalidade. Todos os elementos da história representam nós mesmos. Então, quando Eva é tentada, através da ideia de que ela precisa ficar bonita para o homem dela, isso não é literal. Ela não precisa, de fato, num conceito machista, se produzir para ficar bem, para agradar o homem. Mas Eva, como a representação das formas, e Adão, como a representação da essência, precisam se conectar para realizar o casamento alquímico. Então, Eva é tentada a acreditar que ela não é uma forma digna daquela essência, que ela precisa buscar outras formas, ou que existem outras formas mais adequadas do que ela. E, como eu disse anteriormente, Eva nada mais é do que uma contraparte nossa. Então, é aquilo que existe dentro de nós enquanto forma, não se percebendo como digna de encontrar a essência que também está dentro de nós. Isso já é boa parte da explicação da história. Exatamente. E aí, feito esse disclaimer, a gente vai olhar para alguns outros simbolismos para entender um pouco melhor o que significa tudo isso. A serpente aqui, obviamente, é esse ego, essa ideia, essa voz que tenta nos manter no status quo e estagnados diante do caminho que nós precisamos percorrer para evoluir. E é sempre importante destacar que qualquer movimento que nos leve de fato para a melhora, ele é composto por uma certa resistência. Existe uma coisa dentro de nós que tenta nos segurar de alguma maneira para que a gente possa, através desse desafio, crescer. E, obviamente, isso aparece para nós como uma forma de tentação. Se aparecer como uma forma que não tem o menor interesse para nós, não vai fazer sentido, não é um desafio. Então, a maçã é justamente... o que não nos apetece. Exatamente. Né? A maçã é justamente o exemplo disso que para nós é prazeroso, é gostoso, tem algum certo tipo de afeto. E ela, como eu disse, ao não se perceber não só digna, mas conectada ao que é sagrado de fato, ela busca esse caminho. E aí uso um último adendo também para a gente, ainda nessa análise simbólica. No início, Eva de fato se mantém firme na palavra de Deus, no ensinamento de Deus. Mas a gente percebe que ela, embora conheça o ensinamento, ainda não consegue vivenciá-lo totalmente. Ele não está enraizado dentro dela, tanto que ela duvida. E isso é muito interessante porque em vários momentos da nossa vida, nós assistimos vídeos como esse, nós estudamos, nós buscamos um caminho esotérico, mas por vezes, apesar de ter uma bagagem teórica grande, a gente tem uma certa dificuldade de enxergar isso, de buscar esse conhecimento na hora que uma situação inusitada se apresenta. Porque quando eu planejo as coisas na minha vida, quando eu vou lá e monto tudo direitinho no teatro que eu acredito que vai acontecer, eu sei exatamente o caminho a seguir, eu sei exatamente a função que eu devo executar. Quando eu olho, por exemplo, para uma situação de outra pessoa, eu falo, poxa, eu faria dessa maneira, eu faria daquela maneira, esse é o melhor caminho. Aí é muito fácil, porque é um cenário totalmente previsível. Quando a gente chega na nossa vida, onde as coisas acontecem sem que a gente espere, é que a gente consegue perceber se de fato nós conseguimos acessar esses conhecimentos e se eles estão dentro de nós,
ou se a gente ainda precisa enfrentar essa serpente, comer essa maçã, para que a gente possa entender de fato o que é a palavra de Deus, o que é o ensinamento de Deus. Sim. E assim, é ruim a gente viver num mundo onde a gente tem que explicar algo tão óbvio, né, como o fato disso não ser uma história machista e não se estar falando de homens e mulheres, mas sim de figuras arquetípicas, né? E dentro dessa figura arquetípica, é óbvio que a tentação ela vem para Eva e não para Adão, porque a forma que está associada à matéria é aquela que dentro de si carrega a dúvida. A serpente, eu vejo muito a serpente como a ideia da dúvida nessa história. A serpente ela não surge na história, ela é criada pela própria Eva, ela é um fruto da própria Eva. Se Eva de fato tivesse plena certeza de quem ela era, a serpente jamais surgiria, ela jamais apareceria. Ela é apenas uma representação externa de algo que ela já tem dentro dela, uma dúvida. Então a serpente ela vem com essa dúvida para testá-la, como você mesmo disse. E é interessante porque ela é testada, ela falha no seu teste, mesmo que no primeiro momento ela pareça não falhar, mas ela falha, porque, mais uma vez, como eu disse, a serpente surge de dentro dela, é a dúvida que vem de dentro dela, ela falha nesse teste. É interessante que João já explicou muito bem a questão dela não se sentir digna da essência de tudo mais, ela não achar que ela era uma forma qualificada para aquilo, né? Mas um outro aspecto que eu acho bem interessante dessa história é que quando ela olha para o seu reflexo, e ela obviamente não se identifica com aquilo, ela sente medo. Ela sente medo daquela mulher, daquela forma que pode concorrer com ela e que é superior a ela. E isso também, para mim, é muito claro, né, na ideia de que como que nós temos medo de quem nós realmente somos. Como que a ideia de ficar face a face com o nosso verdadeiro eu pode ser extremamente aterrorizante para nós, de maneira que a gente não apenas queira fugir disso, como queira sustentar uma forma falsa e ilusória para poder sobrepujar isso. Né? Então é interessante, eu acho essa parte também muito simbólica, como que Eva ela busca ali naquela hora a maçã, ela busca a falsidade, né? A ilusão, numa tentativa desesperada de superar aquela que na verdade é a sua verdadeira essência, é o seu verdadeiro eu, mas ela não consegue reconhecer isso e não consegue encarar isso de frente, né? Então são alguns elementos aí que essa história pode nos trazer, como todas as histórias a gente não pretende aqui esgotar, são coisas para vocês refletirem, aplicarem na vida de vocês, se verem, e se vocês tiverem alguma outra interpretação que seja válida e útil também, fiquem à vontade para aplicá-las na sua vida. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.